Olá, meu nome é Rafael Rodrigues. Hoje eu sou médico e empresário no ramo de licitações públicas. A minha empresa chama Ser Brasil Saúde. Já tinha ouvido falar de licitações, mas só aqueles mitos, que o órgão público não paga, que é muito trabalhoso, é muito oneroso e não compensava. Então, muitos preconceitos ouvido através da licitação. O Mike, a gente se conheceu num evento de negócios e aí conversando entre eu e ele, o que cada um fazia, né? Eu me apresentei como médico e ele como uma empresa que trabalha com órgão público, que vende para o órgão público, a gente se conheceu assim. E assim, como eu disse no início, tinha muito receio. E aí ele foi me explicando, me orientando, falando que não era bem assim, me explicando direitinho e eu fui sentindo confiança na palavra dele. E aí a gente se tornou amigo e hoje a gente trabalha junto. Eu sempre tive essa visão de empreendedorismo, né? Eu escolhi a medicina lá no começo, lá em 2019, quando eu entrei na faculdade, para uma alavancagem financeira e social. E aí eu vi que só com a medicina hoje, no cenário atual, eu não conseguiria estar alcançando o padrão de vida que eu quero, para mim e para minha família. E aí o empresariado é uma forma mais rápida e mais eficiente financeiramente para mim atingir esse objetivo da minha vida pessoal. E aí nas conversas que eu tive com o Mike, então eu trabalhando como médico, eu mesmo por minha conta, eu teria uma limitação física, né? Eu não conseguiria fazer muitos plantões, então eu estaria estagnado ali no mês. Conversando com ele, ele me mostrou que é possível trazer médicos, colaboradores para trabalhando junto comigo e eu estar expandindo isso, escalando. Então, ao invés de eu ir lá executar o serviço, eu contrato médicos, escalo isso e ganho muito mais. Então, hoje a minha empresa está com 8 meses de atuação no mercado de licitações. E quando eu comecei, eu vou ser sincero, eu tive um pouco de receio, porque eu tive muito preconceito de outras pessoas que nunca mexeram com licitação, falando que o órgão público não paga, dá calote, é fria, não compensa. E assim, no começo eu iniciei com um pouco de receio, sendo bem sincero, mas depois eu fui vendo que era um processo honesto, era um processo justo, e o Mike foi me tranquilizando junto com a equipe dele, com a assessoria que ele traz pra gente. Então foi muito bom pra mim, porque eu vi que não era aquele bicho de 7 cabeças que todo mundo fala. Então, assim, para mim vencer o primeiro contrato, demorou em torno de 2 a 3 meses, porque a gente tinha que organizar a documentação, né? E o Mike ele fez toda essa parte de organizar a documentação da minha empresa e deixar tudo rodando. E aí, o primeiro contrato que a gente venceu foi em torno de 400 mil para prestação de serviços médicos lá em São Paulo. Então, hoje eu tenho um contrato que eu já vencia, já tem uns 5 meses, que eu presto atendimentos médicos de especialistas lá em São Paulo para o órgão público. O valor dele é de 400 mil. Com duração de 1 ano, com possibilidade de renovação. Minha experiência com a assessoria do Mike está sendo bem positiva. É muito bom ter ele assessorando a gente, porque é uma ambientação que eu não tinha conhecimento, não tinha expertise, e ele tem vários anos de experiência, ele sabe lidar com contrato, sabe lidar com a licitação, ele sabe as nuances do processo que eu não sei. Então, assim, o que cabe a mim como empresário? Fazer o orçamento de quanto custa o médico, quanto custa a consulta, quanto custa o exame, e ele entra fazendo a parte da documentação. Ele organiza tudo para minha empresa, deixou minha empresa rodando lisinho, sem nenhum problema com o órgão público, seja esfera municipal, estadual, federal. Então, assim, ele faz todo o processo da licitação, inclusive a parte da disputa da licitação. Eu só tenho que fazer o orçamento e depois que ganha, executar o serviço. Então a assessoria dele é mais como um sócio. Ele seria um sócio hoje. Ele faz um trabalho além do que eu contrato ele para fazer, entende? Então, minhas perspectivas futuras para a empresa é que ela seja uma gestora de saúde, trabalhe na área da saúde, fornecendo médico, fornecendo enfermeiro para órgão público, órgão particular. E assim, a longo prazo a gente mira em contratos aí milionários, quem sabe bilionários com o órgão público. Então, se você, assim como eu lá no começo, tinha muito receio de trabalhar com licitação, porque eu ouvi de muitas pessoas falarem que não prestava, que é ruim, eu recomendo, Rafael Rodrigues, pessoa física e pessoa jurídica, recomendo vocês iniciarem um trabalho com o Mike. E é um modelo de negócio que a gente consegue escalar muito. E isso para o empresário é uma mão na roda, porque você não vai depender única e exclusivamente do seu serviço. Você vai estar ali prestando serviço dentro da sua área, seja fornecimento de produto, seja fornecimento de mão de obra, você consegue vender para o órgão público em todas as esferas. Isso é muito bom.